Bom, é verdade que a luxúria, o vício em pornografia e todos esses vícios, né, estão como sendo algo muito comum no dia de hoje. E é normal também que a gente veja o propósito, né, e o país, né, e enxergue todo o cenário como algo que está num cenário meio que pós-apocalíptico, né? Então, assim, fica tranquilo, tá? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo que existe uma solução para a gente se livrar desse problema, tá? Então, se você tem problema com esse vício, você pode assistir até o final. E se você não tem problema com esse vício, mas quer ajudar as pessoas, né? Quer encontrar um meio de como é que eu posso educar o meu filho para não recair nesse tipo de problema, ou para ele não cair, para ele não ter contato é, com esse tipo de problema, não no sentido de que ele não vai ter contato, porque ele vai, mas esse tipo de coisa não vai se prender na alma humana dele, né? Eu vou dar aqui algumas soluções do que a gente pode estar fazendo e por que é necessário a gente ter o apoio de certas pessoas fazendo um trabalho contra justamente esse problema, esse vício, essa coisa horrível, né? Como vocês sabem, eu já criei vários vídeos aqui nesse canal e provavelmente deve ficar um conteúdo às vezes um pouco repetitivo e tudo mais, mas eu tô sempre tentando alcançar novas e novas pessoas, então pode ser que seja seu caso, né? Você deve estar vendo esse vídeo pela primeira vez. Então, assiste esse vídeo até o final, que eu vou tentar explicar pra você o que é que tá acontecendo aí, o que é esse problema, tá? Pra gente combater um problema, a gente precisa saber o que ele é. Então a gente vai fazer isso, a gente vai tentar descobrir o que é o vício em pornografia, como é que isso daí altera a maneira pela qual você se locomove no mundo, no sentido assim de enxergar as outras pessoas, as suas relações, as suas relações sociais com elas, né? As suas amizades e tudo mais. E também dar uma mensagem de esperança, tá? Como é que a gente pode vencer esse problema? Seja para pais, pedagogos, pessoas que têm esse problema, né? Que estão enfrentando esse problema, pessoas que estão se livrando desse problema e precisam apenas de um pequeno empurrãozinho também. Pode ficar até o final que eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais clara, com exemplos bem práticos, como é que você está sendo prisioneiro desse vício, tá certo? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender qual que é o problema, né, dessa coisa aí, tá? Então vamos lá. Primeiro, tá? Pornografia e masturbação, elas não podem ser entendidas somente como luxúria, tá? O problema da pornografia e da masturbação tá no conteúdo que está por trás disso tudo aí, tá? O que significa isso? Significa o seguinte, significa que quando você vê esse tipo de vídeo, você não está só assistindo um conteúdo de duas pessoas tendo relações sexuais, né, de maneira desordenada. Ou seja, luxúria não pode ser entendido somente como sexo desordenado, tá? Fazer isso com pornografia e masturbação seria uma redução muito maluca, né? A própria luxúria já é algo reducionista, porque a gente está reduzindo o corpo humano como um objeto de prazer. Mas a gente não pode reduzir um vício desses também como somente como sexo desordenado. Isso é muito errado, tá? O objetivo, né, conforme eu já falei para vocês aqui, desse problema, né, que tem como pano de fundo uma ideologia, é justamente transformar a sociedade num outro modelo de ser. Ou seja, a gente está vendo uma transformação da sociedade e da maneira pela qual a sociedade se relaciona com o mundo. E isso, de fato, é muito fácil de perceber. É só você ver como muitas pessoas acham que, cara, viver pelo prazer, né? Ou seja, o hedonismo é algo bom, né? Então, qual que é o primeiro objetivo da pornografia? Ela não é somente sexo desordenado, ou seja, ela não é somente algo para você ver tudo como é só pecado, a gente vai observar somente como uma via de que precisa de um padre ou algo assim. De fato, é um pecado? Sim, é um pecado, né? É um vício? Sim, afeta a sua maneira de como você vê e enxerga as outras pessoas, né? Você mesmo não é livre, você mesmo não consegue nem ser amigo de si mesmo, né? A pessoa que tem problemas com pornografia, ela precisa urgentemente de ajuda, justamente porque é um problema que a pessoa perde a capacidade de ser amiga dela mesma. Ela mesma não consegue se ajudar, né? Então, qual que é o principal problema da pornografia? É a ideia que ela tá querendo te passar com aqueles vídeos e com aqueles comportamentos.
Calma lá que eu te explico. Toda vez que você assiste esse tipo de vídeo e começa a se viciar, alguma coisa acontece no seu cérebro. A gente pode falar aqui de questões dopamina, a gente pode falar sobre os hormônios e tal. E sim, tudo isso acontece, né? O teu cérebro, ele realmente derrete, você fica lesado mesmo, você fica burro, né? Você não consegue nem pensar direito, né? Você tem problema com memória, é normal, esse tipo de coisa vai acontecer. Existe também uma solução para isso, tá? Não vou falar sobre isso aqui, mas o principal ponto da pornografia não é nem isso tudo, é a ideia que ela traz por trás dos panos, por assim dizer. É a ideologia que ela está tentando implantar na sua cabeça de entender o que é o homem, de como que você tem que se comportar e de como isso é bom, de como isso é algo que você deveria fazer mais vezes. Ou seja, o que a pornografia e a masturbação estão querendo fazer é fazer você enxergar o homem de uma maneira que ele não é. Tá? Toda vez que você assiste pornografia, você começa a ter mais e mais e mais idealizações do que? De hedonismo. Mas é o seguinte, o homem ele não nasceu para isso. Mas é justamente isso que a pornografia quer que você entenda. A pornografia é um meio de reducionismo, tá? É um meio de reducionismo, sim, claro, com certeza. Mas é uma forma... É como se fosse uma arma, tá? É como se fosse uma arma. É uma maneira que alguém ou algo pode encontrar de escravizar você. A pornografia, no final das contas, ela é uma escravidão, né? Se a gente for ler, por exemplo, os escritos do Kinsey, no relatório Kinsey, ele vai falar que a pornografia é um meio para a gente começar a ter uma legalização e uma banalização da pedofilia. Tá escrito lá. Eu já falei nesse canal sobre isso, é só você ver lá. Pornografia é mais do que um vício, é uma ideologia, né? Então, o que esse vício ele tá querendo comunicar sempre para nós? Ele tá querendo dizer que o homem, ele é uma criatura que ele deve servir ao prazer. E principalmente, tá deturpando a maneira pela qual a gente vê os outros. A gente vê os outros dessa maneira hedonista, de que eu preciso utilizar aquela pessoa para fazer alguma coisa, de que eu preciso utilizar ela para obter alguma coisa, de que eu preciso fazer isso para obter aquilo e tudo mais e tudo mais e tudo mais. Então a gente está tendo uma maneira, né? É um problema de ordem mundial, né? Que as pessoas veem e que, cara, tá afetando o jeito que a gente enxerga as outras pessoas, o jeito que a gente se relaciona com elas e principalmente tá afetando o quê? A nossa felicidade no final das contas, né? Os meios pelo qual a pornografia está se difundindo, que é pelos vídeos, por isso e por aquilo e por aquilo e por tudo mais, revistas, né? Seja por meio de, sei lá, de talk shows, né? Essas pessoas hoje em dia, os pornógrafos estão ganhando cada vez mais espaço, né? Essas pessoas não estão querendo só transmitir para você sexo, elas não estão querendo falar só para você tenha prazer, elas não estão falando isso. Elas estão querendo mudar de maneira bem sutil, demoníaca mesmo, o que é o homem e principalmente o jeito que você tem que se relacionar com aquilo que verdadeiramente importa. O material pornográfico deles não é somente algo de prazer, mas é implantar maneiras de você ter conceitos, ideias e valores também pornográficos. Tá? Então, esses conceitos, no final das contas, estão fazendo que a gente entenda o homem como algo enfermo e principalmente se relacione com enfermidades, no final das contas. Com coisas que definitivamente são patologias, né? Nos casos mais profundos, por exemplo, pessoas sadomasoquistas e afins, né? Ou pessoas poligâmicas, né? Pornografia faz isso, né? Pornografia faz isso. Então, a gente está vendo que a pornografia, no final das contas, é uma ideologia que está promovendo o quê? Primeiro, o homem ele tem que ser algo totalmente utilitário, porque eu tenho que utilizar o corpo da outra pessoa somente para o meu prazer. O homem foi feito para isso? Não, mas é isso que a pornografia está querendo fazer. E principalmente, o homem é um ser egoísta, né? Porque o prazer da luxúria é egoísta. Primeiro porque você nunca está se relacionando de verdade com outra pessoa. O problema da pornografia, e aqui vai um insight para quem tem problema com isso, mas o problema da pornografia está justamente nas pessoas que não conseguem estabelecer vínculos de afeto com as outras. As pessoas perderam a capacidade de amar as outras pessoas, né? E quem não ama, normalmente usa, né? Ou seja, a pornografia e a masturbação estão implantando dentro da tua cabeça uma ideologia que fala o quê?
depreciação, materialização e instrumentalização do outro. Você enxerga o outro somente como uma ferramenta para o quê? Para o teu prazer. Você perde a sua capacidade de estar diante de uma outra pessoa, né? Quando a gente fala sobre, por exemplo, melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, os pensamentos angélicos, eles querem observar a natureza a natureza e saber para o que serve aquela coisa. A pessoa humana, olha só, a pessoa humana é aquilo e ela serve, ela tem uma alma, nossa, verdade, né? Deus também ama ela. Não, a gente perde essa capacidade porque a gente vê a carne humana e começa a enxergar só a carne humana mesmo. E aí é óbvio que a gente vai cair nessa porradaria de vícios aí, né? E é óbvio, né, que isso dissipa toda a tua sexualidade autêntica, né? Porque uma pessoa humana que tem problema com isso cresce mais ou menos como uma pessoa antissexual. É engraçado falar isso, mas a pessoa que consome muito sexo é uma pessoa que odeia sexo, porque no final das contas as revistas e conteúdos pornográficos, elas iludem o que é verdadeiramente uma sexualidade autêntica. Então a pessoa humana começa a odiar se relacionar com as outras pessoas. E começa a fazer justamente o oposto, instrumentalizar, materializar, depreciar, desprezar as outras pessoas. É isso que acontece com esse vício, né? E é claro, né? Pode se tornar também uma pessoa potencialmente perigosa, né? Uma pessoa que enxerga o outro e está disposta a fazer qualquer coisa justamente para obter esse prazer dela, né? São pessoas que, por exemplo, são capazes de mentir, de contar mentiras, de fazer... de cair em crimes sexuais, né? De pessoas que são capazes de cometer crimes sexuais justamente para o quê? Porque elas são pessoas egoístas. E quem é egoísta tá preocupado somente com o quê? Com o seu próprio ego. E uma pessoa que está disposta a nutrir tudo aquilo que o seu próprio ego quer, o que o seu bem-estar está falando toda hora, vai destruir tudo o que tiver ao seu caminho. Né? Vai destruir você, pode cometer certos crimes, pode cometer algumas coisas que são indesejadas para nós, né? E isso tudo mostra como uma pessoa que tá presa nesse vício, cara, tá fora da realidade, né? Uma pessoa completamente destruída emocionalmente, mas que também tá totalmente frustrada, né? Porque a pessoa que tá frustrada, ela busca um meio para se realizar. Ou seja, uma fuga do mundo real. E aí, essa sexualidade aí, que aparece nas telas e tudo mais, toda fantasiosa, toda irreal, toda esdrúxula, né? Exagerada, né? Que aparece nos vídeos e nas cenas e tudo mais, é um meio dessa pessoa se realizar. Porque ali ela pode ser o cara que ela sempre quis. Ou seja, a gente está vendo que a pornografia, ela é um sintoma. A pessoa, ela precisa de ajuda. O que acontece? Existe a doença. A gente trata a doença, mas também a gente trata o sintoma. Mas, verdadeiramente, a gente trata sempre a doença. A doença da pessoa que tem problema com pornografia é o quê? Falta de ter contato humano, principalmente afeto, vínculos de afeto. E enxergar a realidade não como maneira de fuga, né? Alguma coisa aconteceu na minha vida, eu preciso buscar uma maneira. Na bebida, nos jogos, nos jogos de azar, sejam eles ou não, né? Na pornografia, nisso ou naquilo, né? Isso tudo a gente consegue ver que isso daqui não é uma vida, mano. Isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com, cara, com coisa que é perversa, pô. No final das contas, isso daí tudo é perverso, tá? Beleza, mas e aí? O que então a gente tem que fazer pra solucionar esse problema aí, então, tá? Então eu separei algumas coisas aqui que eu acho importante, tá? Mas eu, no final, destrinchei em uma só. Então, se você tem problema com isso, se você é um pai de família e quer proteger a sua família, se você é mãe, ou você quer ser mãe, ou você quer ser pai, você quer ser um ser humano melhor para se relacionar com as outras pessoas, porque não importa se você é pai ou não é, você quer ser um ser humano melhor, e o exemplo arrasta, as pessoas vão ver dentro de você a caridade que exala dentro de você. Elas vão começar a pensar, eu quero ser igual a essa pessoa, ou o exemplo vai arrastar, né, como eu falei. Você tem que entender uma coisa. A gente tem que primeiro entender uma coisa muito importante, principalmente para pais de família, tá? Para quem é pai, para quem quer constituir uma família, entenda uma coisa muito simples. Você tem que apresentar e tem que criar ferramentas e meios dentro da sua família para que você, a sua esposa, né, e o seu filho entendam o que é o amor
de Eros antes do que é sexo. Né? É claro que nenhum pai de família chega lá pra criança de 5 anos e fala: agora eu vou te ensinar o que é sexo. Não, ninguém fala isso. E não deveria falar. Eu, pelo menos eu acho, né? Não sei, posso estar falando uma besteira, né? Mas, primeiro, antes de tudo, você tem que apresentar o amor pra essa pessoa. Você tem que amar verdadeiramente o quê? Primeiro, a sua esposa, né? E você tem que mostrar isso pro seu filho, né? Os filhos, quando eles veem os pais se amando, no sentido assim de palavras de afeto, de carinho, né? Um abraço, um beijo, os filhos se sentem felizes. Por incrível que pareça, isso libera no ser humano ocitocina, que é o vínculo, é o hormônio que fala sobre vínculo de afeto, né? E é mais do que óbvio isso. Quando os filhos veem os pais felizes e bons e se amando muito, isso cria um lar totalmente com um afeto muito grande e, cara, estável. Quando os pais não se amam e criam um ambiente de rixas, um ambiente insalubre, os filhos crescem com problemas de encarar o mundo. Né? A gente está vivendo num país onde é que as mães e os pais brigam com o filho porque eles derrubam, sei lá, um pouquinho de Nescau no chão. O que é Nescau? Nescau é tipo um pó, um chocolate ali, é pó. O que você pega? Você pega a vassoura, você varre, no maior dos casos, ou você pega um pano úmido e passa ali e pronto, limpou. É só isso. Não é algo que, nossa, acabou o mundo. Mas as pessoas estão criando lares afetivamente perversos, pô. Os filhos estão crescendo com medo de encarar a vida. Ponto. Então o que a gente precisa fazer para reverter esse problema? A gente precisa fazer os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, criarem a virtude da magnanimidade, porque elas cresceram para coisas maiores. Elas cresceram para enfrentar os problemas da vida, sabendo que a vida é ter problema, né? Não dá para fugir deles, vai ter problema sempre, né? Mas principalmente entender que, cara, o amor delas não pode se rebaixar ao nível esdrúxulo do nível da pornografia que eu falei pra vocês aqui. Então a gente precisa criar um lar de pessoas que, se não são pais agora, mas vão crescer com essas virtudes e vão começar a zelar por elas agora. Então se você tá querendo sair desse vídeo, né, aliás, tá querendo sair desse vício, né, por meio desse vídeo que você tá vendo pela primeira vez, começa a pensar nisso. Eu quero ser pai? Eu vou querer constituir uma família? Sim. Cara, mas então eu também preciso ser uma pessoa virtuosa, né? Porque eu vou dar pra minha família aquilo que eu tenho. Então eu preciso começar a construir essas virtudes agora. Eu preciso começar a despejar essa magnanimidade em mim agora, pra depois derramar nas outras pessoas, na minha família, na minha esposa, nos meus filhos. E aí o teu filho vai crescer num lar estável, porque ele vai ver os pais se amando, e os pais são a primeira coisa que os filhos têm contato no mundo. E se os pais não são bons, se o vínculo dos pais não são bons, você cria neurose nos filhos, você cria filhos malucos, né, para não falar outra coisa, né? Então, o amor é a força mais transformadora que existe, pô. Olha só, né? O amor é a força mais transformadora que existe. E os nossos lares perderam isso. As nossas famílias perderam isso. Então, muito se fala, né? O Brasil ele não tem mais jeito, o Brasil acabou e tudo mais. E olha, de fato, tem lá os seus pontos. Mas se a gente quer lutar por fazer algo melhor na nossa vida com os nossos demais, a gente tem que começar a pensar no aqui e agora. E o aqui e agora necessita de pessoas que estão querendo buscar exercer ferramentas e buscar por meios de amar a sua esposa, né? O seu cônjuge, e amar os seus filhos. Porque aí o filho dele vai crescer, ele vai crescer com o seguinte fato. Ele vai se deparar com o sexo uma hora na vida dele. Ele vai se deparar. Né? É impossível que a gente não tenha uma pessoa que não sabe o que é isso. Né? Mas é o seguinte. Essa questão vai chegar nele e não vai paralisar ele, como é o caso do vício em pornografia. Ou vai ser um refúgio, como é o vício em pornografia. A pessoa vai analisar para isso e vai saber... É verdade, isso pode ser algo muito bom. Mas eu cresci para algo maior. Que é o quê? Saber esperar, pô. Saber viver a castidade. Saber amar a outra pessoa como verdadeiramente ela é. É isso que a gente precisa começar a fazer. A gente precisa começar a crescer dentro de nós essas virtudes e fazer isso se derramar nos outros para então a gente começar a vencer esse problema. Ou seja, vício em pornografia se vence com psicorreeducação. A gente precisa primeiro ter pessoas que vão educar essas pessoas viciadas, certo? Porque você pode ser uma pessoa que tem vício nesse problema, né?
Você tem esse vício. E aí eu fico à disposição para ajudá-los com isso, né? Eu sou terapeuta, vocês podem me procurar no Instagram, é o mesmo nome do canal, né? Então a gente precisa de pessoas que vão conseguir educar e fazer uma psicorreeducação com essas pessoas, porque a gente precisa mudar os teus conceitos. Você cresceu achando que o homem era uma máquina de prazer, mas ele não é isso. O homem não é um instrumento, o homem não é só carne. E a gente precisa mudar esses seus conceitos, como um certo professor, um pai de família. É como um pai, eu preciso pegar você pela mão e vamos descobrindo as coisas certas dessa vez. Vamos mudando o tal hábito. E, justamente nesse caminho de psicorreeducação, mudar isso tudo e fazer você agora não mais exalar vício, mas exalar virtude, pô. Né? Virtude é assim, começar a ver o mundo como verdadeiramente é. E aí você vai começar a construir degrau por degrau, tijolo por tijolo, esses caminhos de amor, cara. Né? Então, de antemão, se você tem esse vício, procure terapia, certo? Procure um padre, você pode ter essa disponibilidade e tudo mais. Mas se você não tem problema com isso, né? Se você é uma pessoa que veio aqui por pura curiosidade, você é um pai, você quer constituir família, ou se você é um viciado e quer constituir família, ouça com carinho o que eu te falei, né? Porque a gente precisa construir lares com muito afeto, com muito amor, com muito carinho. Os pais precisam se amar. A cura para esse problema da pornografia não é sair por aí querendo proibir a pornografia, porque não vai adiantar. Não vai adiantar, tá? Não vai adiantar. Não é sair por aí fazendo protesto e tudo mais. Não vai adiantar também. É justamente mudar a base da família por nós mesmos. Nós mesmos vamos ter que construir o mundo do zero, praticamente. A gente vai ter que começar a educar as nossas famílias do zero. A gente vai ter que saber o que tem que fazer. Né? E nada melhor do que começar agora mesmo a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor, a ser uma pessoa melhor. Justamente para que no futuro você tenha um filho e saiba educar ele. E aí, cara, ele vai se deparar com todas as mazelas do mundo, mas ele vai bater a mão no peito e vai falar: eu estou pronto ou quero vencer esses problemas. Né? E principalmente, ele vai se deparar com o sexo desordenado da luxúria e não vai enxergar ali um refúgio. Por quê? Porque ele foi amado na infância dele. Né? Não tive medo de vencer os problemas da vida, não tive medo de fazer nada. Por quê? Porque fui amado. Né? Tem uma dedicação bem bacana, não sei do que se trata, acho que num livro, mas é algo muito forte, e é verdade mesmo. São Maximiliano Kolbe estava certo. O amor é a força mais transformadora que existe. Todo mundo que experimenta dessa coisa não é mais o mesmo. E é isso que a gente precisa fazer. Quem quer vencer o problema em pornografia, seja pais que querem educar bem os seus filhos, precisam estar dispostos para criar mecanismos de afeto e presença dentro da família. Certo? Então eu fico à disposição qualquer coisa. Espero que esse vídeo tenha sido claro. Eu me perdi um pouco no caminho, não vou mentir. Mas espero que vocês tenham compreendido aquilo que eu quis falar, aquilo que eu quis dizer. Eu fico à disposição qualquer coisa. Estamos juntos e que Deus abençoe a todos. Que a Virgem Maria possa sempre preservar vocês com o manto dela. Tudo bem? Valeu.